eu me comparo como se eu fosse um atleta olímpico, só que o atleta olímpico, ele tá ali focado na musculação, na corrida, no futebol, no treino, manhã, tarde e noite. Eu tô focado no trabalho. Eu acho que a gente tem uma vida só. E eu quero viver o máximo dessa vida. E pra mim, viver o máximo é isso. Eu não quero ter tempo livre, porque quando eu morrer eu vou descansar tudo que eu precisar descansar, sabe? Sim. Ah, mas e se eu morrer cedo? Ah, que bom, significa que eu vivi o máximo e o melhor que eu poderia dar enquanto eu estava vivo, sabe? Eu acho que vem muito do propósito por trás do trabalho. Se eu for Sim. entrar hoje aqui na minha plataforma, a gente vai ver mais de 10 mil pessoas ativas estudando nesse exato momento para Uau. passar numa bolsa de estudos fora. E tem alunos meus que já foram para Harvard, tem alunos meus que estão trabalhando na NASA, tem alunos meus nas maiores empresas e universidades do mundo. E toda semana, muitas vezes, todos os dias, tem pelo menos um aluno meu sendo aprovado no exterior. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar, porque eu decidi triunfar, nada e ninguém pode me parar. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar, porque eu decidi triunfar. E aí, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E hoje eu tenho uma pessoa aqui que é um grande amigo de longa data. A gente, aliás, tem várias coisas que a gente pode contar aqui também, assim, de momentos engraçados que a gente viveu, né? Eu não sei se pode, Não sei depende. Se tá pra casar aí, não sei se dá pra Ai, contar meu tudo. Deus. Brincadeira. Cadu já sabe dos bastidores. Ou não, né? Vai ficar sabendo algumas Tô coisas brincando. agora. Mas é legal porque a gente teve a oportunidade de palestrar juntos lá em Harvard. Foi a primeira vez que eu fui pra lá. Foi eu, Matheus Tomoto, Rick Chester. Foi uma festa, né? Foi assim. Foi muito legal. E ali eu ganhei não só a oportunidade de palestrar numa universidade que eu admiro muito, mas eu ganhei um grande amigo e ganhei uma pessoa que eu admiro muito enquanto profissional, uma pessoa que tá fazendo acontecer, que vem só crescendo. De lá pra cá, meu Deus, eu acompanho nas redes sociais e que trabalho lindo que tem feito. E é uma pessoa que aprendeu inglês em 3 meses. Pensa, hein, gente? Aprendeu inglês em 3 meses. Depois, quando eu falo que é um gênio, ninguém acredita, mas é um gênio mesmo. Mas tem isso. Eu vou explicar o que está por trás da genialidade, né? E é uma pessoa que não só estudou e foi pesquisador dessas maiores universidades, Harvard, MIT, as maiores universidades, mas ele roda o mundo e hoje ele ensina pessoas a também serem aprovados nas maiores universidades do mundo. Então, Matheus Tomoto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Tati. Obrigado. Vamos ver se a gente consegue agregar e ajudar essa galera aí. Ah, com certeza, viu? Você disse que já está com quantos alunos? A gente já passou de 120 mil alunos, né? Mas já tá me perguntando perguntas secretas, que eu não conto pra ninguém Não essas conta coisas. não, meu Deus. Eu não. Eu gosto Tá de vendo? manter as informações, né? Aqui é bastidor. Mas pra vocês eu conto. Ai, que legal. E aí, quando ele falou assim, vamos ver se eu consigo contribuir com alguma coisa. 120 mil alunos, tu consegue contribuir? Não vai conseguir aqui? Com certeza vai, viu? Isso é verdade. E ó, conta pra gente um pouquinho também como que você começou. Eu já resumi aqui, 3 meses de aprendizado de inglês, já tá nas melhores universidades, mas como tudo começou? Ah, eu era um menino muito sofrido, né? Trabalhava carpindo mato, trabalhava em oficina mecânica, minha família passava muita necessidade. E aí fui tentar me desenvolver no Brasil, não consegui, educação ruim, não tinha trabalho. E daí minha mãe falou, por que você não tenta uma coisa fora do Brasil? Aí eu fui tentar e peguei uns livros que eu tinha em casa, fui estudar sozinho em inglês, né? Aí a Tati me chama de gênio, mas não é gênio, é meio que muito esforço mesmo, porque eu lembro nessa época que eu estava trabalhando, eu saí do trabalho e fiquei estudando todos os dias por 3 meses, 16 horas por dia. 16 Então eu horas por dia. acordava e estudava, e parava 30 minutos para comer, estudava, 30 minutos para comer, estudava, né? E já era minha rotina, porque desde os 14 anos eu trabalho. Então eu ia lá, carpimato, 5 da manhã, daí ia pra escola, tipo, 7 da noite. Então eu já estava acostumado com uma rotina mais pesada. Aí eu só troquei a rotina de trabalho e estudos para só estudos. Obviamente, você que entende de produtividade, a produtividade não foi boa, porque eu nunca tinha estudado inglês, não sabia o básico, né? Mas deu certo na força do ódio, sabe? Sim. Fiz a prova 3 vezes, reprovei 3 vezes, na 4ª passei, aí passei, fiz outras provas também. No total, consegui uma bolsa de 100% nos Estados Unidos, aí fui estudar de graça fora. Aí depois veio um monte de oportunidade que mudou minha vida, porque fui aceito no estágio no MIT, que hoje é a melhor universidade do mundo, lá em 2014 ainda, faz tempo. Aí recebi uma proposta para fazer pesquisa na Universidade de Harvard, daí depois fiz um
curso em Stanford, em Oxford. Aí eu construí uma empresa no Brasil para ajudar outros brasileiros que vinham de classe média, de classe baixa também conquistarem o mundo através das bolsas de estudos. Aí eu criei uma metodologia, fui ver se a metodologia funcionava, apliquei para as melhores universidades do mundo, passei nas melhores da França, de toda a Europa, da Austrália, China, etc. Metodologia comprovada, que é um ponto muito importante para quem vai fazer qualquer coisa, tá, galera? Não segue o pessoal que fala na internet pra você pegar um negócio e fazer qualquer coisa, não. Faz aquilo que você sabe, tá? Tem resultado, aí peguei isso daí, implementei, e aí criou o que a gente tem aí esse hoje. império que você construiu. E depois fala, não sou gênio, meu Deus. Mas, ó, é legal, porque assim, por trás dos gênios, a gente vê o empenho, a dedicação. Quando você fala, eu fiz tudo na força do ódio, quantas e quantas vezes eu me vejo fazendo as coisas na força do ódio. Tipo assim, nossa, eu já tô exausta, cansada, o meu corpo quer dormir, mas eu não vou dormir enquanto eu não terminar isso aqui. É questão de honra, eu vou terminar. Pra academia, é força do ódio, porque senão não vai na academia de jeito nenhum. Tem que ser. Tem que ser. Então, já fica a pergunta aí pra você, hein? O que você vai fazer na força do ódio pra ter os resultados que você ainda não tem? E a gente viu aqui que os resultados são certos. E aí, conta pra gente, assim, na hora que você começou, você até falou, eu fiquei estudando 16 horas por dia. Tinha um momento que saía fumaça da cabeça, tinha um momento, assim, que você falava, meu Deus, eu tô no nível de exaustão, que eu não sei se eu consigo mais. Qual que era a mudança de mentalidade ou a pílula que você fazia pra conseguir ter esse foco? Legal, porque isso aconteceu todos os dias durante esse período e talvez todas as horas, porque é muito interessante, né? Quando a gente vai pra academia, a gente quer ficar fortão, tipo o Cadu, assim, aquele não tá aparecendo, mas o Cadu é fortão. Então, a gente quer ficar forte e tal. Só que até você ficar forte, leva 5 anos, leva 10 anos de academia. Até você conseguir correr uma maratona, leva um tempo de preparo. Até você conseguir aprender alguma coisa nova, leva um tempo. E como eu não sabia disso, e ninguém que está começando, né, pensa nessas coisas, porque vai muito mais pela motivação, a gente acaba tendo essa quebra de expectativa, achando que vai aprender algo rápido, vai fazer algo rápido, vai ter um resultado rápido, e na verdade demora. E o que eu fazia? Eu não fazia muita coisa, não. Hoje eu consigo descrever o que acontecia na minha mente, que é a teoria da cenoura na frente e da cenoura atrás. A cenoura na frente era um objetivo grande, que era mudar de vida. Minha família era muito pobre, então eu queria... Nessa época, Tati, a minha meta de vida era ganhar R$2.000 por mês. Olha Porque só. se eu ganhasse R$2.000 por mês, eu conseguiria ajudar meus pais a pagar as contas, que era muito simples. E meu objetivo era levar meus pais para jantar fora uma vez por mês. Num rodízio de pizza ou num rodízio de carne. Porque a gente passava, era muito pobre mesmo, assim, sabe? Então esse era o meu foco. Esse era minha cenoura na frente, meu objetivo, que me fazia, né, continuar caminhando. E a cenoura atrás era que eu já estava ficando mais velho, já estava com uns 23, 24 anos, eu não estava conseguindo me encontrar na vida, trabalhar 10 anos de experiência já, porque eu comecei a trabalhar com 13, 14, estava ganhando pouco, tudo que eu fazia dava errado, entrei numa faculdade no Brasil, não aprendi nada, porque era só teoria, estava todo lascado, e aí pensei, se eu não tentar alguma coisa agora, talvez nunca consiga. E deu sorte, porque... deu sorte não, né? Foi muito esforço, mas se eu não tivesse feito nessa época em específico, talvez eu não tivesse conseguido conquistar, sabe? Se eu tivesse procrastinado 1 ano ou 2 anos, talvez já teria sido tarde demais. Não por causa da idade, assim, porque tem bolsa de estudos para todas as idades, mas talvez pelo período que eu tava na minha vida. Talvez, sei lá, imagina se eu casasse, tivesse filhos, eu sairia de um momento que eu tinha a chance de me dedicar para estudar, por exemplo. Né? Olha só. E aí deu certo. Então era meio que essa pressão da vida, que eu tava meio estagnado e tava vendo a galera crescer, se desenvolver e eu ali, né, sem conseguir fazer nada, e o desejo de conquistar alguma coisa interessante. E aí toda vez que eu queria desistir, eu pensava nisso, não, mas se eu desistir, vou ser um fracassado. Aí eu era natural, assim, eu não tinha técnica. Aí quando eu queria desistir, puxa, mas minha mãe merece lá eu pagar o rodízio de pizza pra ela, né? Aí essas coisas me faziam... E eu lembro muito de uma teoria que eu aprendi nos Estados Unidos com Alcoólicos Anônimos, né? Que é a teoria vamos focar no hoje, no agora. Aí era só mais uma horinha. Aí eu ia fazendo isso e deu. Nossa, isso funciona muito. Pois Quando você tá cansado, exausto, só mais um pouquinho, só mais uma horinha. Tá, por exemplo, vou tirar o doce da minha vida. Aí só mais um dia sem doce, só mais um dia. Porque se for pensar, meu Deus, 1 mês inteiro sem doce, 1 ano inteiro, lascou, já não consigo mais. Então funciona demais isso aí. E essa sua pergunta é boa, porque eu acho que a galera espera muito fórmula mágica, né? Uma técnica secreta. Mas às vezes...
na verdade, eu acho que não é nem às vezes, todas as vezes, lá no fundo a gente sabe o que precisa fazer, a gente só não faz mesmo. Então, às vezes, a gente tem que ouvir aquela voz lá no fundo que tá puxando a disciplina, tá puxando, vamos levantar do sofá, vamos fazer tal coisa e fazer, né? Sim. E você comentou uma questão da idade, falou, eu já tinha 23 anos, já era velho. Para algumas pessoas pode parecer velho, para outras pessoas pode parecer ser jovem, mas hoje no mercado que a gente vive é uma loucura, né? Porque eu, por exemplo, conheci esses dias um menino de 18 anos, multimilionário, faturando 2 milhões por mês. Eu falei, caraca, onde que eu tava com 18 anos? 18 anos eu era sacoleira, tava lá entrando no marketing multinível, indo na feirinha pra vender as coisas, e o cara já tá ganhando 2 milhões falando de negócios, business, tem uma equipe com 23 pessoas. Eu falei, como assim? Então, você, nessa época, com 23 anos, você se comparava muito com outras pessoas? Ou não, você só falou, eu preciso fazer acontecer mesmo? Não, eu me comparava muito. Hoje eu não me comparo com ninguém e, inclusive, essa é uma dica de ouro, viu? Pra você ter uma saúde mental e ser feliz. Sim. A comparação é a fórmula secreta da infelicidade. Mas eu me comparava muito porque eu era jovem, eu era inseguro, eu não tinha conquistado nada. Meus pais me criticavam muito porque eu já estava com 23 anos e nunca tinha conseguido me desenvolver na vida. Eu me cobrava porque eu trabalhava num chão de fábrica que... Pô, lembro uma vez que era tinha um monte de aço, né? Um monte de peças de aço, assim, e uma delas pesava, sei lá, 1,5 toneladas, e ela quase caiu no meu pé, assim, foi por um detalhe que eu não tive que amputar 3 dedos, assim, do meu pé por uma bobeira. Então eu ficava pensando assim, caraca, o que eu tô fazendo? Tô sofrendo risco de vida, de perder, de repente, machucar e tal. Então, acho que a vida me deu muitos sinais, assim, que eu tava estagnado e que eu precisava... ter uma mudança de vida. Isso foi uma propulsão para mim. Mas eu me comparava muito, mas principalmente pela insegurança, sabe? E é interessante que hoje eu não me comparo nada. E depois que eu comecei a conquistar as coisas, a gente vai ficando mais autoconfiante, Sim, né? o resultado vai gerando aquela coleção de vitórias Exato. que vai te dando... A gente vai entendendo como que a gente funciona. E eu acho que isso é legal, porque você fala muito com palestrantes. A gente estava conversando aqui antes de começar. E a gente tem o nosso jeito de fazer as coisas. Eu sou totalmente introvertido, bicho do mato. Eu não gosto de falar com ninguém. Eu não gosto de sair, ter várias pessoas. Eu não gosto de palestrar, não gosto de ficar num palco. Eu não gosto, né? Mas mesmo assim eu consegui achar do meu jeito, com a minha personalidade, com o meu jeitão introvertido, um caminho que deu certo pra mim. E acho que eu me cobrava muito antes disso, de, ser mais popular. A gente tem muito dessa cobrança das comparações, porque é o jeito que parece ser o certo, eu tenho que fazer... Exatamente. E é interessante você falar, abrindo os bastidores aqui, né, antes de começar o podcast, que eu falei assim, Matheus, você não veio pra Alphaville ainda, não veio pra São Paulo, capital, aqui mais perto, tal. Eu falei, não, gosto de ficar longe, Tati, eu gosto de ficar ali, ó, sem gente, né, mais isolado, pra trabalhar, pra produzir, muito mais. E aí você trouxe o seu temperamento aqui, que é mais introspectivo. Exato. Mas mesmo assim, você tem se desafiado pra ir pros palcos, porque você sabe que isso vai gerar resultado pro seu negócio. Inclusive, a gente se conheceu num palco, né? Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas, Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial é para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. Como que foi, assim, essa questão de você se desafiar e falar, não, eu não gosto, não é uma coisa natural para mim, mas eu venci o meu limite, vou aprender a lidar... Isso é interessante. Eu trabalho muito com jovem, né? Jovem até 30, 35 anos. E eu brinco com ele, a gente faz uma analogia que cada pessoa tem o seu superpoder. Aí um vai ter o superpoder de soltar raio laser pela cara, outro vai ter o superpoder de voar, outro vai ter o superpoder de nadar. Só que quem tem o superpoder de conversar com os golfinhos, talvez não tenha outro superpoder. E a gente, como a gente tem geralmente esse talento único, essa habilidade única, a gente só olha para os outros que são diferentes da gente, a gente se compara. E acho que é aí que está a grande razão de fracasso, de insegurança, falta
falta de entendimento próprio. As pessoas querem copiar as outras, né? E quando eu entendi o meu jeitão de funcionar, por exemplo, me coloca sentado numa mesa, no escuro, numa sala, sem janelas, sem barulho, sem pessoas. Cara, é um lugar perfeito para eu me desenvolver. É onde eu consigo ter a minha maior produtividade, né? Sabe? Eu não preciso de luz, não preciso de sol, não preciso de nada. Eu preciso só do meu lugar, do meu notebook, sentar. Não preciso nem de conforto. Eu só preciso disso. E um ar-condicionado faz bem para eu não ficar suando. Só. Né? Mas é o meu jeito. Só que eu demorei para descobrir isso daí. E quando eu descobri isso, eu entendi. Poxa, se eu focar um pouquinho de energia aqui, eu explodo. Porque qualquer coisa que eu fizer do meu jeitão, com o meu talento, dá certo. Só que tem o mundo real também, né? Que são as pessoas, que, né? Então eu também não posso ser um bicho do mato escondido, né? Preciso também ter um mínimo de socialização. E aí aprendi a me comunicar, hoje eu sei falar, hoje eu consigo conversar num podcast, consigo fazer live, consigo... Acho que a palestra com mais pessoas que eu já fiz tinha umas 10 mil pessoas. Olha, né? 10 mil Foi pessoas, num estádio. incrível. Então, e era um estádio que tinha que ficar andando, que era um círculo, né? Então tinha que ficar andando assim toda hora. Então tinha um trabalho também de performance que eu tive que dar uma estudada antes. Só que é algo que eu não conseguiria fazer todo dia. Mas não precisa. Pô, posso fazer uma vez por ano, posso fazer uma vez por mês. Por exemplo, eu faço um podcast por mês. Eu não consigo fazer mais. Senão suga a minha energia, porque é algo muito fora da minha zona. Sim. Mas eu consigo com treino, né? E como que foi para você palestrar para 10 mil pessoas sendo introspectivo, não é algo tão normal assim da sua realidade? Como que foi assim o antes, o durante e o depois? Posso contar uma técnica secreta minha? Pode, Tenho 3 técnicas secretas. Para os introspectivos, hein? Anotem. A primeira delas, eu preciso dar uns pulinhos antes para dar uma... Depois, eu gosto muito de beber uísque. Daí eu pego uma dosinha de uísque e bebo. Não sei se pode ensinar essas coisas aqui, mas eu bebo. Eu já vi muito palestrante fazendo isso. Eu bebo uma dosinha de uísque para ficar um pouco mais descontraído. E aí, a melhor técnica, eu tiro o óculos. Porque daí fica tudo embaçado. Aí eu só... Não enxerga toda, não tô enxergando a reação do público. Mas eu tiro o óculos. Aí eu consigo fluir e vai de boa. Muito bom. E valeu pra você a pena, assim, fazer essas palestras, mesmo sendo algo que te tira da zona de conforto, que é algo desconfortável mesmo. Mas tem valido a pena? Quando eu comecei a aprender, foi em 2014, depois que eu passei no meu primeiro estágio no MIT. Foi em 2014 que eu comecei a palestrar. E eu era muito ruim de comunicação. Só que eu tinha um sonho, na época, muito inocente pela ingenuidade da idade e tal, que era mudar a educação do Brasil. Então eu tinha ido pro MIT. MIT é a melhor universidade de tecnologia do mundo. Então, no meu primeiro dia do MIT, hoje eu acho que viralizou muito na internet aqueles robozinhos que pulam, que é uns cachorrinhos que ficam andando, que faz um monte de coisa e tal. Isso daí eu já vi em 2013, 2014 lá. Então eu entrava na universidade, do lado, assim, no pátio, tinha um robô humanoide andando. Aí tinha um outro aluno fazendo outro experimento. Maluco. Daí o outro soltando um foguete no pátio. Parecia coisa de filme de ficção científica. E eu falei, a gente precisa trazer isso pro Brasil. Essa motivação me fez me desafiar para aprender a falar, porque eu precisava conversar com as pessoas, porque se você não se comunica, não tem como, né? O que eu fiz? Em um ano, eu passei por 200 escolas públicas, era a minha meta. Palestrar em 200 escolas públicas. Eu não ia ganhar nada, mas eu queria... A minha vontade de ajudar era muito forte e eu sempre tive essa pegada social muito grande. Então eu fui para a escola pública e mandava e-mail. Falei, pessoal, acabei de voltar aqui de uma das melhores universidades do mundo, tem um projeto, quero ajudar o pessoal, consigo falar aí? Animal. E aí, claro, com certeza, vem aí. Eu já estava começando a crescer na internet, né? E inclusive me ajudou muito, porque é muito interessante a diferença do público real... do mundo real, vivo. Presencial exatamente, da internet. E a minha primeira base de grandes seguidores, naquela teoria, você tem que ter pelo menos 1000 seguidores, fãs que vão te apoiar, veio daí. E aí, essas 200 palestras, que eu era muito ruim na época, se hoje eu tenho dificuldade de comunicação, na época, então, nossa...
Mas hoje você manda bem, viu? Tô uma O especialista em comunicação Hoje aqui. eu consigo fazer o básico, né? Mas eu consegui, nessa época, me desenvolver o suficiente, sabe? Sim. Mas foi muito desafiador, que tremia, daí eu não sabia me vestir. É tanto detalhe, assim, que tem, né? Andar em palco, não olhar tanto pra baixo, olhar, sabe? Tem um monte de coisinha. A postura, são vários elementos. E Pois é interessante você trazer isso, por quê? Porque a motivação nos desafia a fazer aquilo que a gente não estava afim, né? Exatamente. Tipo, não é uma coisa que eu amo fazer, mas ela é importante. Ela vai gerar resultado. Então, se ela é importante e vai gerar resultado, eu me desafio a isso. E, cara, você fez 200 de graça, escola pública, mas ali foi fundamental para quê? Para cumprir o seu propósito, o seu objetivo e te desenvolveu em vários aspectos também. Foi bom para os negócios, porque eu aprendi nessa época que não dava para mudar a educação do Brasil, que era a minha meta na época. Por quê? Porque aí eu percebi, depois de 200 palestras, que a educação do Brasil era muito fechadinha. Não quero entrar num tema político e tal, mas não tem como mudar o sistema sendo um jovenzinho simplesmente com boas intenções. Precisa de talvez uma construção muito maior do que isso. E eu aprendi isso na época. E me fez entender que o modelo de negócio que eu tava não era um modelo de negócio bom. E foi daí que eu migrei. Pô, se eu não consigo mudar a educação do Brasil, vou pegar todo mundo que é muito bom, e todo brasileiro é bom, e jogar essa galera para ir para os melhores países do mundo. Uau! Então, aí foi onde surgiu o seu negócio, exatamente. a escola hoje que você manda o pessoal para estudar fora. Exatamente. A Universidade do Intercâmbio. Universidade do Intercâmbio. Ficou chique Ficou demais. legal, tá vendo? Muito bom. Quando eu conheci ainda não era universidade, né? Quando Não eu conheci, era. Eu acho que não sei nem se tinha nome ainda. A gente tava ali se descobrindo. A gente conhece faz tempo. Sim, que legal saber dessa trajetória toda. E uma coisa que você trouxe que me chamou a atenção. Você falou assim, eu não sinto prazer em fazer todo dia podcast. Eu faço porque eu sei que é importante, tá? Mas se eu tivesse o meu podcast toda semana, não sei se eu ia querer fazer palestra todo dia. Eu nunca faria um podcast. Nunca faria. E o que te faz? Porque esse é um desafio pra mim. Eu até gosto, mas eu tô me desafiando a fazer live toda semana. Tá. E tá sendo muito desafiador pra mim. É mesmo? Muito desafiador. Porque surge, às vezes, uma coisa que, tipo, é muito de energia, né? E é aquela questão, uma live é uma palestra. Então, é como se eu tivesse que fazer uma palestra nova toda semana, que eu tenho que levar um conteúdo novo para aquela galera toda semana, vou interagir com a galera, vamos ver se vamos fazer o trabalho para ter audiência lá, tal, e é toda semana, e eu fico meio que presa ali, porque às vezes eu quero sair para um jantar, às vezes eu quero dormir mais cedo, às vezes eu não tô bem, quero ficar mais isolada, né, e mulher tem aquele negócio que a gente quer maquiar, quer arrumar, né, então, aí eu falo, hoje eu tô, né, acabadinha, quero ficar em casa aqui, mais off, tem que fazer live, meu Deus, toda semana, tá sendo um desafio para mim. Então, como que você conseguiu, porque desde quando eu te conheço, que faz tempo... 9 anos seguidos. Esse ano vai fazer 10 anos seguidos que eu faço live todo domingo, 21 horas. Exatamente. E nunca faltei um domingo. Nunca faltou um domingo. Em 10 anos. E eu lembro que a gente tava lá em Nova York e você fez na rua Nova York. Porque tinha que fazer, é verdade. No meio da rua, a gente tava lá, eu e o Rick. Aí a gente conversou, a gente até participou um pouquinho da sua live também e tal. Eu lembro, falei, gente, como que o Matheus consegue manter essa consistência 9 anos, toda semana? Como que foi o começo disso? E você teve que romper barreiras? O que te motivou? Como é essa live? No começo, acho que foi muito... como toda coisa que a gente vai começar na vida, né? A gente tem aquela síndrome do miojo, dos 3 minutos. Começa e abandona, né? Então, foi difícil manter a constância. Mas hoje, pra mim, é tão natural... É que é 10 anos também, né? Hoje, pra mim, é tão natural que é como se eu não consigo nem imaginar não fazer. Como se fosse a igreja de domingo, que todo mundo vai. Assim, pra mim, já é até mais religioso do que a igreja de domingo, porque é tudo, né? Sim. E hoje eu não lembro qual que foi Não teve uma grande motivação pra começar. Eu falei não lembro porque não teve mesmo. Foi na força da disciplina real, assim. Só que eu tenho alguns cuidados. Por exemplo, como eu sei que eu tenho uma energia pequena comparado com outras pessoas que são mais extrovertidas, tem uma energia maior para público, no domingo eu não saio de casa. No sábado eu não faço live. Então, eu preciso ficar o sábado em silêncio e o domingo em silêncio. Eu não converso com os meus pais no sábado. Se meu pai me chama, vamos almoçar na casa da avó. Eu falo, não vou na segunda, amanhã eu vou, hoje eu não posso. Então, por quê? Porque pra mim, eu preciso ter essa energia. E aí acontece de maneira automática, né? E outras coisas que eu faço é deixar o estúdio pronto.
Eu literalmente, eu só aperto um botão. Então, a minha live começa às 9 horas. Se eu chegar 8h59, eu consigo fazer a live pontualmente às 9. Então, eu já deixo tudo pronto, só apertando um botão para começar. Pra eu não criar desculpas, né? Pra eu não criar... Sim. E a gente cria, né? Um monte de desculpinha, de argumento. Ah, hoje não, hoje... Né? E que no fundo são desculpas. Ah, tô feio, tô desarrumado. Dane-se, tem que fazer, né? Uhum. E aí, conforme eu fui atingindo maturidade, eu fui percebendo que muito do meu crescimento nas mídias sociais e nos negócios vinha dessa disciplina. E que as Sim. pessoas começavam também a se inspirar nisso daí. Porque toda live minha, até hoje a gente não teve, nos últimos 5 anos, uma live que tinha menos de 1.000 pessoas. Contando todas as mídias sociais, que hoje eu já Sim. faço no YouTube, no Instagram, na Twitch, um monte de TikTok, um monte de rede social ao mesmo tempo. Nos últimos 5 anos, toda live tem mais de 1.000 pessoas. Então, cria-se uma responsabilidade, porque eu sei que vai ter pessoas me acompanhando. Por outro lado, eu sei que essas pessoas só me acompanham hoje porque a gente criou um movimento. E aí que tá a Sim. importância da disciplina. Toda semana, o mesmo horário. E eu sei também que se eu não fizer uma boa live, qual que é a minha mente, né? A galera vai pro concorrente, a galera vai me abandonar, a galera vai... Então, eu sempre penso nessa qualidade e me desafio a sempre entregar o melhor pra galera. E pra mim acaba sendo bom, porque toda semana eu melhoro, né? Sim. Não, quando você faz um negócio toda semana, você vai masterizando ali, É. vai pensando num ritual diferente, numa abertura diferente, em cada momento. Aí a gente vai fazendo. E eu sou muito de dados, né? Porque a minha base é engenharia. Sim. Então, quando a gente começou a medir os dados do que trazia de resultado, fazer alguma coisa com constância, aí pra mim é o que mais me dá energia, assim, porque hoje eu consigo ver o resultado na veia. Faço uma live, no dia seguinte eu já consigo ver o que aconteceu, aumento de seguidores, consigo ver aumento de faturamento, consigo ver aumento de clientes interessados, de um monte de coisa. E aí isso dá energia também, né? Porque é o resultado direto. Nossa. Mas demorou, porque a primeira live, talvez os meus primeiros meses de live tinha uma pessoa, 2 pessoas assistindo, e é normal, né? Foi um crescimento gradativo ali, mas Exatamente. hoje você já tem uma repercussão muito maior. Exato. E é interessante isso que você falou sobre medir, né? Metrificar, porque isso aí é o que vai te motivar. Você vai falar assim, nossa, tá funcionando, tá dando resultado. Uma semana que eu fico sem fazer live, pode ser um faturamento a menos, pessoas a menos que eu ajudo, que eu posso realizar o meu propósito, um monte de coisas que vai reverberar também, a partir do momento que você deixa de fazer uma live, né? Então, E na época eu não sabia como o algoritmo funcionava, então foi muito natural de manter disciplina mesmo. Mas hoje, graças a Deus, porque hoje o algoritmo é como se fosse uma televisão, né? Então tem o programa das 9, tem que ter lá. Se não começar às 9 horas em ponto, o algoritmo dá uma penalizada. Então hoje eu entendo isso. o seu é o fantástico, né? O fantástico dos alunos. Mas que bom que eu concorro com o fantástico, né? Seria Exatamente. ruim se eu concorresse com alguma coisa mais popular, né? Aham. Se fosse BBB, por exemplo, talvez seria ruim. Aí- O BBB, época de BBB, a galera fica viciada, né? Exato. E nunca aconteceu, por exemplo, nesse tempo todo, de você ficar doente, de você... Várias vezes. E aí você foi doente mesmo e Teve uma fez... época que... Lembra que eu falei que eu era muito pobre? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui com uma bolsa de 100%, eu estudei de graça fora, o pessoal pagou tudo, mas mesmo assim, mentalidade pobre. Eu economizava o máximo que podia, porque eu não sabia se ia ter pro dia seguinte. Então eu tinha dinheiro para comer, só que eu comprava tudo do mais barato para sobrar dinheiro. E no fim nem precisava, porque expirava, nem precisava. Eu tinha que gastar, dava para comer super bem. Eu tinha, sei lá, $50 para gastar por dia de alimentação. E um bom almoço, janta, $10, $15 você consegue fazer. E o que eu fazia? Eu comprava 100 hambúrgueres por $1. Tinha isso. Eu comprava uma lasanha de 1 quilo por $3. Tudo coisa podre, ruim pra caramba. Se tiver alguma nutricionista aí agora, minha senhora deve estar tendo calafrios, né? Como que esse menino sobreviveu até hoje? Esse é o problema. Eu tive pelo menos umas 12 pedras na vesícula. Meu Deus. Aí foi uma das épocas que eu fiz live do hospital. Nossa. E aí eu lembro disso porque uma pedra,
ficou travada em algum canto, eu não vou saber explicar a parte da saúde, e aí começou a dar muita dor, então tinha que ser operado com urgência, tinha 24 horas para fazer o negócio, e eu acho que era sábado ou sexta, aí eu falei, espera segunda-feira pra gente fazer, para não afetar a live. Eu lembro que a gente teve que programar de uma maneira que não afetasse, porque eu ia dormir 48 horas, aí eu lembro que eu tava negociando com o médico, falei, não posso dormir 48 horas, se eu fizer na sexta, eu posso dormir só 24 horas, aí você vai ter que me dar menos coisa para dormir lá, anestesia. Aí, se for, senão a gente joga pra segunda. Eu lembro que eu fiz essa negociação com ele. Caraca, ué. Então, virou parte da minha rotina. E aí, às vezes, a galera olha o sucesso das pessoas e é bonito ver o sucesso, mas não é todo mundo que tá disposto a pagar esse preço, né? Sim, mas não tinha, por exemplo, lá do hospital, você não tinha nenhuma motivação que você falava, eu preciso fazer essa live. Era só a disciplina mesmo. Nessa época eu já tava no automático, né? Já tava piloto automático mesmo, tem que fazer a... Se foi há uns 3 anos atrás, então eu já tinha 7 anos fazendo. Tá. Nossa, porque é muito maluco, assim, sabe? Eu tava semana passada em Miami. Aí eu falei, cara, não vai dar pra fazer a live daqui, não. Olha, eu tenho que aproveitar Miami. Eu tinha foto, vídeo, entrevista, palestra, tinha lazer, e tinha amigos. Eu falava, e eu vou parar pra fazer a live e tal. Eu só lembrava de você. Eu lembrei muito. Que bom que eu tô sendo uma boa influência, né, da disciplina. Total. Eu lembrava, gente, Matheus lá. Até vamos trazer a história aqui, né, o momento, porque o pessoal não entendeu nada no início, né? Falou assim, não sei se posso te contar pro Cadu e tal, vamos... Não tem nada demais, galera. Que a gente foi palestrar juntos na Universidade de Harvard, foi muito legal. E depois, o Thiago... O Thiago, que era o Uber. O Thiago, que era uma pessoa que foi contratada para dirigir pra gente, no fim virou um grande amigo. Eu acho que ele se voluntariou ainda para dirigir e tal. Ele falou, vocês não querem ir pra Nova York? Era uma viagem de 3 horas. A gente foi pra Nova York. A gente dormiu na casa do Thiago. A gente dormiu num porão. Lembra? Foi, num porão. E a gente Mas nessa época ainda tinha espírito de pobre, porque a gente foi no supermercado... A gente foi fazer compra, vamos comprar coisa pra casa. Pô, precisa um saco de dormir. Qual que é o mais barato? $10, pega isso daí. Precisa comprar toalha, $1. Vamos pegar, parecia um ralador de queijo a toalha. Foi. Não era? Foi mesmo. E a gente comprou aqueles colchões que hoje eu tenho para os hóspedes lá de casa. Eu sempre falo, gente, é confortável, porque lá em Nova York eu dormi nele e deu tudo certo. Eu imagino que, eu acho que não era confortável, não. Bom, mas a gente dormiu tão bem lá, né? Mas acho que era o cansaço. Eu acho que eu dormi num sofá, não lembro. Foi no colchão inflado. Você não lembra que a gente comprou? Não que foi só inflado? Você que dormiu no inflado? Eu acho que a gente dormiu em condições piores que a sua. Foi? Sim, eu acho que o colchão inflado era ruim, mas você foi a que dormiu melhor. Eu acho que a gente foi pior. Não sei se a gente colocou alguma coisa no chão e dormiu em cima. Meu Deus! E o Rick Chester é um rapaz super simples também. O Rick Chester, ele vendia água na praia e tal, tem toda uma história. Aí eu e ele, a gente se divertia lá, dando risada a madrugada inteira. E aí a gente riu muito, porque aí o Rick queria conhecer Nova York inteira, né? Você já conhecia, mas foi lá seguindo. Só que aí 3 homens, né, com o Thiago. 3 homens e eu de mulher. Gente, eles não paravam pra ir ao banheiro, não paravam pra comer, pra beber água. Chegou um momento que eu tava dentro do carro assim, gente, tem uma mulher aqui! Tem uma... e eles só saíam. Nos Estados Unidos não tem esses lugares também, né? Então, além disso, eu tava acostumado com a rotina nos Estados Unidos. Não tem lugar pra ir no banheiro na rua nos Estados Unidos. Sim. Né? Tinha um McDonald's, mas aí é muito ruim. Daí não vá no banheiro do McDonald's, a não ser que seja muito urgente, que é bem sujinho. Não, aí tem que voltar pro hotel. Foi muito bom, porque assim, o que é memorável, né? A gente fala muito do palestra memorável, aquilo que vai ficar na memória, aquilo que é inesquecível, que vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, e a pessoa ainda vai lembrar. E a gente, apesar do perrengue, porque assim, hoje a gente tem a oportunidade de viajar e ficar em hotéis 7 estrelas, de ir num restaurante, né, com estrela Michelin e tal. Hoje a gente tem essa oportunidade, mas na época era todo mundo na escassez. O Rick Chester começando, eu começando, o Rick Chester nem levou cartão de crédito, a gente que tava emprestando dinheiro pra ele. Verdade. Nossa, é verdade. Nossa, eu acho que eu comprei muita coisa pro Rick Chester no meu cartão de crédito. Foi, eu comprei também. Eu lembro. E aí, o que aconteceu? A gente, todo mundo ali, né, economizando ainda, tal, naquele momento crescente. E a gente dormiu num porão, com as toalhas de $1 que a gente comprou lá, né, pra poder se virar. Saiu o dia inteiro, ficava na rua o dia inteiro, ia dormir meia-noite, 1h da manhã. Eu lembro que a gente foi naquela ponte, que até foi onde eu descobri que você era engenheiro, porque tava chovendo. E aí juntou todo mundo, você lembra? Juntou todo mundo debaixo da ponte ali. Debaixo não, né? Em cima da ponte. E aí você falou assim, ó, eu com a minha cabeça de engenheiro, olhando essa estrutura aqui, não sei se vai aguentar. E eu fiquei apavorada.
Era um pedaço da ponte que só tinha madeira. E não fazia sentido ter madeira. Eu acho que era madeira, não era? Eu acho que era. Não fazia sentido ter uma madeira na ponte do Brooklyn. Lá eu falei, essa madeira aqui não vai aguentar. Tinha umas 300 pessoas num quadradinho assim, ó, do tamanho dessa mesa aqui. Todo mundo mas eu falei mais chuva. zoando, falei mais brincando. Falei, pô, o pessoal não ia, né, construir mal. Mas aí foi bom, porque assim, eu espero, né? Pelo menos a gente tá vivo aqui pra contar a história. Sim. Mas aí foi bacana, porque como que a gente lembra de cada detalhe e como foi uma viagem incrível, apesar da escassez nossa ali e tal, mas foi uma coisa que viveria de novo, sabe? Se pudesse hoje eu não viveria de novo, não. Hoje eu não iria para um porão. Sincera. Hoje eu não compraria uma toalha de $1. Né? Não precisa ostentar, mas também não precisa passar, né, perrengue, né? Depende da companhia, Matheus. A companhia, o Rick Chester, só gente boa. Eu pagava uma boa toalha para todos vocês, não precisava nem comprar. Eu pagava uma toalha bacana para vocês, eu pagava um quarto de hotel, não tem problema. Pessoal, quando vai para outro nível, eu vou te contar, viu? Mas eu sou dessa também. É que não precisa gastar muito para viajar, né? Sim. Eu viajei esses dias com o Cadu e o Cadu, não, a gente quase vai ficar no hotel, a gente pode ver algo mais simples. Eu falei, o mais simples já tem que ser assim, assim, assim. Ele falou, não, tá, isso não é muito simples, não. Mas a gente trabalha pra isso também, né? Tem que desfrutar, porque tem que curtir, muito bom. E o que é uma vida memorável pra você? Uma vida memorável? Putz, eu sou uma pessoa ruim pra você perguntar isso, porque hoje eu vivo a minha vida perfeita. Que é a minha vida em que eu acordo, eu trabalho, daí eu almoço e trabalho, daí eu janto e trabalho, e aí automaticamente, quando o meu corpo cansa de trabalhar, ele dorme. E aí quando eu acordo, já como eu dormi com o notebook no colo, eu já acordo trabalhando. Essa é a minha vida. E eu brinco, parece zoeira, mas é verdade, mas é interessante nessa linha de entender o que te faz feliz. Isso me faz feliz. E talvez para 90% das pessoas seja loucura. Sim. Assim como talvez para mim um monte de coisas que as pessoas fazem seja loucura e eu nunca faria e acho muito ruim. E por isso que cada um tem que entender o seu jeito de viver bem. Mas esse é o jeito que eu sou feliz. É o jeito que eu me encontrei. É o jeito que eu consigo, sei lá, viver mesmo. Viver. Né? Porque e você mim, sente que falta alguma coisa ou já tá assim? Pior que completo? eu não sinto. E toda vez que alguém me pergunta, e eu tenho um terapeuta, eu tenho um nutricionista, eu tenho toda uma galera que me acompanha, né? Porque minha rotina é um pouquinho puxada. Eu me comparo como se eu fosse um atleta olímpico, só que o atleta olímpico ele tá ali focado na musculação, na corrida, no futebol, no treino, manhã, tarde e noite. Eu tô focado no trabalho, né? Então eu puxo a minha produtividade pro meu maior talento, que eu não tenho nenhum talento para esportes, nitidamente a gente consegue ver, né? E eu percebo o que passa na minha mente, assim, né? Eu acho que a gente tem uma vida só. E eu quero viver o máximo dessa vida. E para mim viver o máximo é isso. Entendeu? Eu não quero ter tempo livre, porque quando eu morrer eu vou descansar tudo que eu precisar descansar, sabe? Mas e se eu morrer cedo? Que bom, significa que eu vivi o máximo e o melhor que eu poderia dar enquanto eu estava vivo, sabe? Então, muito dessa minha vida é isso. Só que não é só trabalho, porque eu acho que se fosse só trabalho eu não conseguiria fazer. Eu acho que vem muito do propósito por trás do trabalho. Hoje, a gente falou, né? Eu tenho muitos alunos, então mais de 100 mil alunos. Sim. Se eu for entrar hoje aqui na minha plataforma, a gente vai ver mais de 10 mil pessoas ativas estudando nesse exato momento para passar numa bolsa de estudos fora. E tem alunos meus que já foram para Harvard, tem alunos meus que estão trabalhando na NASA, tem alunos meus nas maiores empresas e universidades do mundo. E toda semana, muitas vezes, todos os dias, tem pelo menos um aluno meu sendo aprovado no exterior. E aí a gente vê essa mudança de vida. Por quê? Por exemplo, tinha uma aluna minha com 13 anos, foi uma das minhas alunas mais jovens, ela morava numa zona rural, ela tinha que andar 4 horas para ir para a escola, não tinha asfalto, então ela ia numa estrada de terra, ela vivia numa vilazinha tão simples no interior do Brasil, que a família dela plantava o que ela comia. Então, plantava o alfacezinho, plantava as coisinhas, não tinha esse negócio de ir pro supermercado e tal. O Brasil real, o Brasil muito simples, do interior mesmo, né? E ela entrou no M60, ela tinha uma bicicleta, sei lá o que ela vendeu para entrar. Eu lembro que ela vendeu alguma coisinha dela. M60 é o nome do meu programa, que são os melhores 60 caminhos para ir pro exterior com bolsa. Ela entrou, com 14 anos, ela passou numa bolsa de medicina em Stanford.
Uau. Com 15 anos, ela passou num outro programa em Harvard. Com 16 anos, todo ano ela estava passando. E aí, quando ela chegou com 18 anos, já estava incrível. E programas em áreas difíceis, como medicina nas melhores universidades do mundo. E quando eu olho a mudança de vida que esses meus alunos têm, eu acho que é isso que me dá a vontade de prosseguir, sabe? Porque eu falo trabalho para simplificar, mas hoje eu sinto que eu vivo o meu sonho de mudar a realidade das pessoas no Brasil, sabe? Você vive do seu propósito e ainda ganha dinheiro com isso, Exatamente, né? Então... exatamente. Por isso que para mim é tão confortável e é tão de boa. Porque se for só trabalho por trabalho, tipo... Sim. Hoje, e aí novamente de habilidade, né? Eu não consigo ter um chefe. Eu não consigo trabalhar numa empresa Sim. comum. E provavelmente, eu estava fazendo as contas, quanto que eu ganharia se eu tivesse aceitado uma das minhas propostas nos Estados Unidos para ser líder lá. Com 30 anos, eu ia estar ganhando uns 75 mil reais por mês. Se eu tivesse aceito uma proposta que veio há 2, 3 anos atrás para mim nos Estados Unidos. 75 mil reais por mês. Hoje, eu ganho mais que isso, mas na época, com 30 anos, não ganhava, né? Não, ganhava sim. Mas com os 27 Hoje você tá eu não com ganhava. quantos? Não posso falar. Mas com os 27 eu não ganhava isso. Aí eu ficava pensando, poxa, é muito dinheiro, né? Sim. Só que eu seria infeliz. E eu não conseguiria talvez trabalhar 6 horas por dia. Porque eu não consigo. Mas eu adoro me autogerenciar. Sim. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, então funciona para mim trabalhar sozinho, com autonomia, etc. Tem gente que tem dificuldade de se cobrar, que daí vem o cachorrinho, já perde a atenção, pensa na planta que esqueceu de regar, aí a louça, aí já era, né? E perdeu o dia. Mas eu consigo. Então eu consegui utilizar esse meu talento junto com um propósito muito forte que me permite trabalhar infinito. E eu quero viver assim o resto da minha vida. E se eu conseguir nunca mudar, eu acho que eu vou ser o ser humano mais feliz da face dessa terra. Nossa, eu me identifico muito. Eu tava até conversando com a minha equipe, né? E agora a nossa gerente de projetos, ela falou, Tati, a gente tá com uma ferramenta nova lá de projetos e tal. Ela falou, se você quiser colocar também a sua agenda, seus compromissos lá e tal. Eu falei, não, os meus não precisa porque eu me cobro o suficiente, viu? Então, não precisa nem colocar aí. Porque ela falou, sua secretária acompanhar, cobrar. Eu falei, não precisa. O que for pra ela fazer, eu passo. O que for pra mim, você pode deixar que eu me viro aqui. Então, empreendedor é muito disso, né? Empreendedor, ele tem que ser autogerenciável. Se não for... E eu crio também metas pra mim, assim, como se fosse chefes ocultos. Como assim? Eu participo de alguns grupos de mastermind. E em cada grupo de mastermind, eu crio planos de ações. Que legal. E aí, antes de chegar ao próximo encontro, eu tenho a meta de levar resultado desses planos de ações todos pra compartilhar lá. Entendeu? Como se fossem meus chefes ocultos, assim, sabe? Mas é tudo eu me cobrando, porque eu também não gosto das pessoas ficarem me cobrando, não, porque eu acho que eu já me cobro acima da curva, assim. Mas isso é personalidade. Cada pessoa tem que descobrir o seu jeito de performar mais. Sim. Eu tenho o meu sócio, por exemplo, ele é o contrário. Eu preciso dar problema pra ele. Se eu falar, caraca, sabia que esse mês aqui a gente vai faturar 20% menos? Ele já fica louco. Ah, vai mesmo? Não pode. Ele já começa a pensar em solução, aí no final do mês dobra o faturamento. Aí tem que usar né? Cada um a estratégia que cabe. Exatamente. Aí tem o outro que tem que ficar todo dia lá, como se fosse um gestor de projetos, né? 7 horas da manhã, essas são as tarefas do dia. 6 horas da tarde, cara, Sim. vamos fazer um checklist aqui, quais você terminou? Pá. E é maturidade de gestão, aí a gente entra no tema de gestão, né? É uma maturidade de gestão quando você começa a ter várias pessoas com vários talentos, é igual a gente tá falando de superpoderes, cada um tem o seu e você tem que usar cada um na hora certa. Sim, e eu tenho mais uma pergunta pra te fazer, mas só um adendo aqui com relação a palestras, né? Eu falo que palestrar é você transformar a vida de outras pessoas, e aí todo mundo faria isso de graça, porque é propósito, mas a gente ainda ganha dinheiro com isso. Então, quando você falou que uma vida memorável é muito sobre isso, é sobre trabalhar em prol desse objetivo, eu falo por isso que às vezes o palestrante se sacia tanto, né? E aí, quando você viu o Cadu aqui no estúdio, hoje o Cadu vem me acompanhar, não é sempre que ele vem, mas hoje ele vem me acompanhar, e aí eu achei muito legal, porque o Matheus falou assim, nossa, nunca tinha visto a Tati namorando, 7 anos solteira, né? Aí quando viu o Cadu, falou, vai casar mesmo, porque arrumou o namorado, e aí era isso, as pessoas me perguntavam e eu também tinha a mesma coisa. Eu me saciava muito com o trabalho, porque era tão incrível a minha
minha vida, amigos, contatos, pessoas que admira, pessoas que você vai transformando, que você vai mudando, ganhando dinheiro e ser apaixonado por aquilo que você faz. E chega um momento que você fala, não preciso de mais nada. Isso aqui tá ótimo, isso aqui tá o suficiente. Então, eu me encontrei muito nisso. Aí chegou um momento que eu falei, não, eu tô ficando velho, quero ter filho. Aí... mas são sonhos, são os momentos de vida, né? E talvez eu chegue nesse momento também. Ainda não cheguei, espero que não chegue. Mas se chegar também... Mas a gente tem que se respeitar, né? Sim. São os momentos. Quando você tiver uma idade mais avançada, já que você não quis contar a sua idade aqui, quando você tiver uma idade mais avançada, aí pode ser que mude a fase. Eu tô com 32, vou fazer 33 esse ano. Tá jovem, tá? Eu comecei, acho que, a namorar foi com... Você vai falar a sua idade ao vivo? Acho que uns 35 eu comecei a namorar. O grande 35, segredo aí da internet, a idade da Tati. Pois é, quando busca no Google lá, Tati De Angela, é a primeira coisa, idade. Todo mundo quer saber. Me conta o que você acha que está por trás assim, do crescimento da sua empresa, em termos dos seus... A gente fala talento, mas eu sempre falo, quanto mais trabalho, né, quanto mais estudo e treino, mais talento eu tenho. Mas o que você acha que é a principal genialidade para fazer o seu negócio ter crescido de uma forma tão estrondosa? Assim? Não, eu acho que tem muita coisa, né? A primeira, e que eu acho a mais legal, e é bem polêmica, por isso que eu acho legal, é que eu nunca estudei nada brasileiro. Então, eu nunca participei de nenhum curso de faça de tal maneira, faça 3 coisas, faça não sei o que lá. Eu nunca vi nenhuma referência brasileira até hoje. E eu não quero ver, porque eu acredito que isso prejudica o meu julgamento, prejudica o meu coração, o que eu acho que é adequado, e me tendencia a copiar o que os outros estão fazendo. É como se tivesse uma fórmula e as pessoas quisessem só copiar aquela fórmula ao invés de fazer o jeito que você acha que dá certo. E geralmente, o jeito que você acha que dá certo tem muito mais chances, de fato, de funcionar. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Então, até hoje, eu me blindo disso, porque hoje, na época que eu comecei, 10 anos atrás, não tinha tanta informação. Hoje, é só abrir um Instagram, TikTok, o que seja, YouTube, todo lugar tá falando a nova técnica de não sei o que lá, apague seus stories e depois... tá vendo? Eu já sei, ó. Mas isso é ruim, eu não quero saber. Então, eu tento me blindar dessas informações, é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que eu aprendi muito isso estando nessas universidades como Harvard, MIT, Stanford e Oxford. Existem coisas que são imutáveis, que são padrões de conhecimento que existem desde Adão e Eva, desde o início da humanidade. Por exemplo, o pessoal faz vendas desde que o mundo é mundo. Transações comerciais. O pessoal faz marketing desde que o mundo é mundo. Só que daí uma pessoa deu uma picareteada e aí mudou o nome de marketing não sei o que lá para outro marketing não sei o que lá. Pô, criou, não criou. Ele só pegou ali 10%, às vezes menos, pegou 1% da teoria original daquele assunto e aí colocou um nome maior. E como a gente vive hoje no mundo em que quanto mais barulho você faz, melhor as pessoas acham que você está indo. Pô, nossa, fez muito barulho, então é bom. Não necessariamente, geralmente é ao contrário, tá fazendo muito barulho, geralmente é ruim. Então, eu fui no original. Quem que foram os primeiros autores de marketing da história? Quem foram as primeiras pessoas de negócios, de gestão? E aí, quando a gente vai para a origem das coisas, a gente começa os princípios. A ter... Exatamente. E com os princípios, daí eu fui juntando com a minha percepção. Poxa, eu acho que se eu trouxer isso para cá, e daí eu também fui criando os meus próprios nomes, mas eu guardo só para mim, para não afetar a vida de ninguém, que eu acho que é muito danoso você colocar isso no mercado, sabe? Então... Me empolguei. Tem bastante coisa para falar, mas eu acho que essas duas são duas muito fortes, assim, polêmicas, mas que eu acho coerente que qualquer... Mas eu acho coerente com o seu posicionamento até, né? De mandar pra gente pra fora do país. E a sua jornada foi essa, de ir lá fora e beber de outras fontes, né? Eu acho que, pra mim, é sempre sobre o feijão com arroz. E às vezes as pessoas querem fazer um fricassê, uma lasanha, quer fazer um churrasco, mas vamos fazer um feijão com arroz, bife e batata frita primeiro. E as pessoas não sabem cozinhar um feijão, mas já quer construir um bolo de 3 etapas com confeitos, etc. Porque aprendeu que essa única técnica exclusiva funciona. Eu acho que isso prejudica muitas pessoas. Bela analogia essa, viu? Vamos fazer, e eu acredito muito nisso, fazer o arroz com feijão para depois ir pro próximo nível. Hoje eu vejo que vocês já estão no próximo nível, né? Porque vocês já fazem um trabalho, assim, muito grande. E aí, essa construção de método, você tem só um sócio? Hoje temos um sócio só. Um sócio, né? Você mais um.
Você fala, a gente tem um sócio, eu fiquei confusa. Hoje eu tenho um sócio só. Muito bom. Então é você e mais um. E aí vocês também são perfis complementares ali para poder trabalhar? O que você percebe? Mais ou menos. A gente é muito semelhante, eu acho. Só que ele tem um lado mais metódico, sistemático, que eu também tenho, só que ele tem bem mais do que eu. E ele cuida... Hoje ele é o COO da operação. Ele cuida da operação inteira. Né? E eu, talvez por gostar muito da transformação nos alunos, eu fico muito com produto e com clientes, e até com comercial, porque acaba tendo uma afinidade ali, porque eu quero que a pessoa entre, que ela tenha transformação. Então, para mim, é muito genuíno assim, essa transformação das pessoas. E uma coisa que a gente faz, que é diferente, entrando em gestão, a gente tem uma análise de comportamento muito específica, assim. Porque a cultura que eu utilizo na nossa empresa hoje é a cultura de Harvard. Que é a cultura... Eu lembro até hoje. A gente foi entregar um projeto, que era um projeto que ia ser em parceria com uma instituição da China e uma instituição da França. A gente estava fazendo em Harvard. E o meu chefe, na época, coordenador, ele falou, cara, a gente precisa entregar isso daqui a 3 dias. Só que era um projeto de 6 meses. E aí pegou eu e um chinês que estava no laboratório. A gente ficou 3 dias trabalhando sem dormir para entregar esse projeto. Só na base do café. Só na base... A gente não voltou para casa. A gente almoçava no laboratório, a gente não dormia, a gente literalmente ficou no laboratório por 3 dias direto para entregar. Então, em Harvard, eu aprendi um jeito de trabalhar que eu nunca tinha visto. E eu gostei. E hoje, a minha galera é nessa pegada. Isso foi um exemplo, mas eu acho que o que eu quis mostrar nesse ponto é o ponto de ter um desafio, faz acontecer e acabou. Não tem desculpinha, não tem conversinha. O que você tem que fazer para resolver esse problema? Eu te contratei para isso, você é uma pessoa capacitada, resolva. Né? Obviamente, de acordo com a capacidade da pessoa. Não vou pedir para ela projetar um foguete, vou pedir algo que ela saiba fazer. Outras coisas. No meu escritório, era um escritório que, pensa em Harvard, né? Pensa em um negócio gigante. Eu tinha um laboratório gigante que eu poderia utilizar, que é talvez 3 vezes, 4 vezes maior do que o tamanho desse estúdio. Mas onde eu trabalhava e ficava 99% do meu tempo, era um escritório que era isso daqui, ó. Um quadradinho. Era um quadradinho, né? E sem janela, sem nada. Então eu não sabia quando estava dia, quando estava noite, quando era de madrugada. Porque quando eu entro num flow de trabalho, que eu tô lá, eu programava na época, né? Tava programando. Tava criando uma inteligência artificial para um drone que faria análises climáticas da atmosfera e estratosfera. Uma solução tecnológica bem interessante. Aí eu programava, perdi a hora, perdi o tempo do quanto tava lá. Na salinha, fechadinha e em silêncio. Eu não usava fone, porque ninguém fazia um pio. E tinha outras 2 pessoas trabalhando comigo. Não tinha barulho de cadeira, não tinha conversa, não tinha nada. Então, eu amei isso, porque era muito o meu jeito de viver. É a minha cultura. Então, eu consegui achar um lugar que eu me apaixonei. E quando eu criei a minha empresa, eu quis trazer os mesmos princípios para a empresa. Então, a gente só contrata, ou a maioria das pessoas que está com a gente, é introvertido. Olha É uma galera que consegue trabalhar se concentrando numa salinha sem janela. Porque tem gente que precisa de luz do sol, precisa de vida, precisa ver o passarinho, precisa andar, precisa levantar. Eu gosto de trabalhar com gente que aguenta ficar sentado. Porque tem gente que não consegue ficar 10 minutos sentado, formiguinha bate ali, precisa levantar. Verdade. E são perfis. E eu tenho certeza que numa outra empresa, no Google, por exemplo, no Google essa pessoa mais agitada vai se divertir, porque lá vai ter ping-pong, você tá com fome, vai lá, pega um negócio para comer. Um monte de startup tem isso. A minha é o contrário. O que a gente pegou? Bicho do mato. Sabe aquele aluno que não era o mais inteligente, mas também não era o aprontão, mas é o cara que era o excluído de tudo? Essa galera se dá muito bem com a nossa cultura. A gente contrata os caras excluídos, porque às vezes ele só era um cara que não se comunicava bem e não conseguia ser compreendido, mas eu não preciso que ele se comunique bem, eu preciso que ele entregue o trabalho. Ele é pago para fazer o quê? Ele tem que pegar um livro e ele tem 1 semana para editar 200 páginas de um livro, tá bom, edita, fez bem? Maravilha, você é perfeito porque a gente precisa fazer, sabe? Então, e a minha vivência de engenharia é muito de ciclos de produção, né? Imagina o sistema Toyota, imagina... Então, a gente criou uma engrenagem, que é o Diego que cuida, com essas pessoas, cada um faz a sua coisa, todo mundo é super feliz fazendo o que faz, porque não precisa se arrebentar de trabalhar, todo mundo home office, todo mundo faz do jeito que achar mais bacana, não tem cobrança, a gente se reúne 1 vez por semana quando é um projeto muito
difícil, mas senão a gente se reúne uma vez por mês, só que como eu tenho todos os KPIs, uma gestão muito à vista de tecnologia, né, que eu consigo ver o que todo mundo está fazendo em todo momento, não que todo mundo está fazendo, mas as entregas que todo mundo está fazendo, eu consigo ver, pô, tá atrasado, tá indo bem, e geralmente todo mundo vai super bem, porque eles se identificam e se sentem confortáveis nesse modelo, sem chefe, sem cobrança, autonomia total, faz a hora que quiser. Se eles quiserem contratar 10 pessoas para fazer o trabalho deles, eles podem contratar. Eles têm uma autonomia gigante e cada um no seu jeitinho lá. Só entrega o resultado no final. E como eles não gostam de conversar, então a gente não fica também fazendo um monte de reunião, porque todo mundo é introvertido, odeia conversar. Olha uma coisa, esse negócio de cultura, a galera nem imagina o que é no Brasil, porque o pessoal não aprofunda nisso. Mas olha um negócio que aumentou em quase 30% a nossa produtividade. Fazer reunião sem vídeo. Sem vídeo? É só desligar. Por quê? Por que vai mostrar vídeo? Não é só para apresentar resultado? Ou apresenta o slide ou fala. Acabou. Aí todo mundo fica sem vídeo? Ninguém se mostra. Que legal. Mas é muito específico acho que do nosso jeito, sabe? O pessoal fala assim, não, tem que mostrar o vídeo pra ver se a pessoa tá prestando atenção, se ela tá atenta. Né? Mas... Porque ela pode estar ali, mas mexendo no celular, fazendo uma outra coisa e se tal. tiver, faça, não tem problema, tá entregando o resultado. E é isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente cobra, isso daí é pra empresários, tem muito empresário ruim, que cobra as pessoas coisas que não estão no contrato. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um livro por semana pra você? Então cobra o livro. Ah, mas é que ele tem que chegar no horário também. Dane-se o horário, tá entregando um livro, tá bom? Ah, mas é que ele também tem que sorrir, tem que ser... Não, se for parte do trabalho, beleza. Por exemplo, o nosso... Se for um atendente, exatamente, se for o pessoal vendedor, de Customer Service precisa. Sim. Só que até o nosso CS é o WhatsApp. Então, se ele tá respondendo com cara séria ou se tá sorrindo, dane-se. Ele só tem que ser gentil, coloca um emojizinho lá no final, tá valendo. E é interessante, porque quem é muito extrovertido tem até dificuldade de se comunicar por WhatsApp. Sim. Porque é um jeito específico que os mais introvertidos têm de falar bem no WhatsApp, que é uma tecnologia diferente. Aí o cara quer mandar áudio, tá? Pô, é uma porre, né? Ouvir áudio hoje em dia, não dá. Né? Bom, é isso. Nossa, muito bom. E é bom que a gente entende, assim, o poder da cultura, de você identificar qual é o estilo de trabalho de cada um, e vocês conseguiram muito rápido identificar, o nosso perfil é esse aqui. Eu não sei se foi rápido, né? É, a gente contratou... muito rápido pra quem tá de fora. Já são quase 10 anos empreendendo. Que para muitas pessoas pode ser pouco tempo, para mim é bastante. E a gente fez muita contratação errada até a gente entender isso. Porque pela insegurança. Eu achava, por exemplo, a gente chegou num momento que a gente tinha mais de 100 pessoas diretas e indiretas, né? E aí eu achava que a gente precisava ter um CEO. Só que eu achava que a gente precisava ter um CEO vindo de uma grande escola, tipo uma Falcone, com experiência em multinacional e tal, caro. A gente contratou. O cara foi péssimo. Não porque ele era ruim, mas que a gente tinha uma rotina de trabalho diferente. Ele queria secretária, ele só queria... era um outro modelo de trabalho. E a gente é muito mão na massa. A gente é tipo, precisa fazer? Tá bom, faz, acabou. Quanto tempo vai demorar? Ah, mas você trabalha? Eu adoro trabalhar. Né? O aluno tá com problema? Tá bom, faz isso, beleza, eu consigo resolver? Então por que eu vou dificultar a vida das pessoas? Eu só não vou ser centralizador. Mas se eu posso resolver, eu vou resolver. E todo mundo tem essa veia, sabe? Então a gente gastou muito dinheiro contratando gente errada pra até descobrir que esse era o nosso jeitão de trabalhar. Nossa, que incrível. Gente, isso aqui é uma aula, viu? Quando você falou assim, me empolguei, né? Se empolgue muito, porque é muito bom. A gente acabou voltando para outro tema, né? De coisas que a gente faz diferentes que nos proporcionou grande crescimento, né? Não, e já me trouxe vários insights, porque a gente vai montando a empresa e é lidar com pessoas, né? Sim. Esses dias eu fui dar uma notícia de um desligamento da empresa, de novas contratações e tal. E aí, como era um tema mais crítico, assim, desligamento sempre gera um desconforto, né? Aí eu preparei e fiz ali aquela apresentação, aí no final, uma amiga minha, a Isis Moreira, que é do marketing digital também, estava do meu lado, e ela assistindo aquilo, porque eu estava na viagem, né, e fazendo reunião no carro, na viagem. E ela assistindo aquela reunião e tal, na hora que eu terminei, ela falou assim, Tati, você faz palestra para a equipe, para dar os recados, os anúncios. E até eu não tinha caído a ficha, assim, sabe? Mas eu acredito que palestrar é uma filosofia de vida. Mas eu não tinha percebido, nossa, realmente, eu fiquei formulando o que eu vou falar, como eu vou falar, para ninguém ficar desmotivado, para todo mundo continuar acreditando, trabalhando nos sonhos e tal. E fiquei 1 hora na reunião com eles para dar todos os recados, alinhar, tirar dúvida e falar, agora vamos, nossos próximos projetos e tal. E aí, na hora que terminou, ela falou, você fez 1 hora de palestra memorável
levo pra sua equipe. Eu faço isso todo dia, toda semana. Tá vendo? E é Então, perfil, porque provavelmente sua equipe perfil. gosta. Exatamente. E se a gente copiasse isso na minha empresa, o pessoal, todo mundo ia pedir a carta, ó, quero encerrar Já é meu mais contrato. introspectivo, deixa eu executar, deixa eu colocar a mão O na pessoal massa. não quer motivação, o pessoal não quer abraço, não quer Sim. nada, quer o espaço deles, né? Aham, Tinha uma pessoa olha. do nosso time que ela trabalhava viajando o mundo. E era, pô, se divertia, tava um mês na Argentina, outro mês no Chile e tal. E aí, é muito do... A gente nunca teve espaço físico. Uhum. E a gente não quer ter. E uma vez eu fiz uma enquete numa reunião geral. Eu falei, Sim. galera, o que vocês acham da gente pegar um espaço físico em São Paulo, numa das melhores áreas e tal? Metade da galera depois mandou mensagem pros líderes, né? Não falaram na minha frente, porque às vezes o pessoal fica... Aham. Se isso acontecer, eu vou romper meu contrato. Olha Se só. a gente for. E E não é porque não queria trabalhar, é porque elas performam mais mesmo no escuro. uhum. Todo mundo na caverna. Todo mundo na sua caverna. Isso é uma mensagem boa até para pais, sabe? A gente Sim. demorou para entender isso. Que tem filho, às vezes os pais ficam preocupados, meu filho ficou o dia inteiro no quarto, trancado no escuro e tal. Pô, às vezes é o jeito dele de se desenvolver. Você só precisa, obviamente, direcionar, né? Não vai deixar ele vendo coisa errada. Pô, direciona, compra sei lá, uma coisa para ele programar, alguma coisa com o computador, né? Teve um aluno nosso que passou em 19 bolsas de estudos nos Estados Unidos para estudar de graça porque era bom em videogame. Nossa, olha só. O mundo tá diferente, né? E às Sim. vezes o pessoal não acompanha essas tendências, ainda pensa no modelo de trabalho da Revolução Industrial, né? Aham. Agora, uma coisa que eu fiquei curiosa, porque você não é muito do social, né? Você falou pra mim trabalho, como e durmo. Só que vez ou outra a gente se esbarra aí nos networks da vida, nos eventos e tal. E eu vejo que esses eventos você até vai mais animado, porque é trabalho também, é network, você sabe da importância, né? E aí, como que você vê, assim, é um momento de respiro, é um momento que você fala, nossa, é uma obrigação? Ou é um momento que você fala, essas pessoas, eu gosto de estar com elas? Como que você visualiza esse network? Como que é isso pra você? Sendo mega sincero, geralmente eu vou porque meus amigos estão lá. Aham. Então, eu nem aprendo muito, pra ser sincero, assim. Eu Sim. acho que... Cara, que interessante essa pergunta. Eu nunca tinha parado pra racionalizar isso. Mas todos os masterminds que eu só ia por causa dos amigos. Porque fazia tempo que eu não via uma pessoa ou outra. Ah, você também. Sim. Faz tempo que eu não vejo a Tati. Vou lá pra passar 2 dias lá, tomar um café, etc. E como é pouco tempo, né? 2, 3 dias, daí era Sim. suficiente. Mas eu não ia pra aprender. Nunca tive o objetivo de ir pra aprender. Eu sempre gostei muito de contribuir. Porque eu acho que cada pessoa tem a sua maneira de demonstrar que se importa. A minha é entregando informação. Ó, a gente fez tal negócio, ó, faz isso daqui, faz aquilo ali. A gente fez isso daqui que deu certo. Eu gosto de falar para as pessoas que eu admiro, que são os meus amigos, o que tá dando certo. E só. Então não tinha um foco estudantil. Era mais um foco... Nem pra aprender, nem pra, assim, novos contatos, novos networks. Não tô mais nem aí estar pra junto. novos contatos. Não tô nem aí. É estar junto com quem você gosta. Assim, Estar junto com quem eu gosto, porque geralmente esses eventos de mastermind são em hotéis, são em lugares Sim. legais. E não sei se você percebeu, todo evento de mastermind que eu ia, eu só ficava lá fora. É verdade. Eu nunca entrava. Eu só ficava comendo ou conversando e a gente trocando ideia. E aí, teve filho? Como que tá, cara? Tá sendo legal ser pai agora? Né? Pô, era só coisas de amigo, assim, que às vezes, por causa da minha introversão, eu não via eles há muito tempo, então ia pra isso. Interessante, Olha, né? Interessante demais. Então, eu acho que eu nunca nem fiz uma pergunta em algum mastermind, tipo assim, nunca perguntei nada, porque, se eles estão fazendo, legal. E isso é interessante, porque, volta a um assunto que a gente falou lá atrás, não é porque tá funcionando para uma pessoa que vai funcionar para mim. E na maioria das vezes, não funciona para mim. Assim como não funciona para as outras pessoas também. Porque muitas coisas são muito particulares dos negócios. Por exemplo, será que todo mundo tem que fazer live domingo 21 horas? É muito do meu jeitão, da construção. O Matheus tá fazendo, então vou começar a fazer live agora todo domingo. É muito da construção que a gente fez. Sim. De 10 anos de internet, 9 anos e meio eu não produzi conteúdo. Quem produziu foi uma equipe. Então, método Toyota, McDonald's de produção. Ó, faz isso, isso, aquilo. Minha equipe produzia conteúdo. Então, elas produziam, sei lá, 5 posts por dia, 30 stories, 2 TikToks, 1 vídeo de YouTube por dia. Eles faziam tudo. Eu não fazia nada. Então,
se repetir isso vai dar certo? Na minha opinião, não. Por quê? Tanto que eu voltei a produzir conteúdo faz 3 meses que eu tô produzindo conteúdo. Pois é. Porque acho que agora a gente tá num outro momento de internet, que não dá mais para ser automatizável. As pessoas querem ver sua opinião, as pessoas cobram uma... Sabe quando é você ou não é você. As pessoas querem uma presença maior hoje, eles querem essa originalidade, essa... Então tem um monte de coisa que a gente faz que não são replicáveis. E eu me preocupo muito, principalmente com quem tá começando, porque quando você não sabe nada ou quando você se sente muito inseguro, porque muita gente sabe, mas se sente inseguro, você quer copiar padrões que estão dando certo. Sim. E essa é a maior cagada de todas. Eu acho que tem que estudar os princípios e adaptar para sua realidade. Aí dá certo. É igual casamento. Você tá para casar aí. Poxa, você vai copiar o exemplo do pastor que posta foto todos os dias com os filhinhos, como se fosse o casal mais feliz do mundo. Você vai olhar aquele recorte, você vai falar, caraca, minha vida é frustrada, tudo dá errado. Não, é que você viu um recorte, né? Não dá pra comparar, né? Até porque até nos casamentos eu fiz essa pesquisa já, porque eu sou, eu sou da área de negócios também, então eu falei assim, tá, o que eu preciso fazer, quais são os padrões pro casamento dar certo e tal. Fiz umas enquetes, umas pesquisas, e eu vi que cada um é de um jeito, só que até a mesma pessoa assim tem fases diferentes. Então tem fase que meu marido dependia de mim porque ele estava estudando para concurso. E eu que estava sustentando a casa. Aí, de repente, o marido ficou muito mais bem-sucedido profissionalmente, passou a mulher. Então, eu vi que tem essas oscilações todas em várias etapas da vida, né? Então, não tem uma regra. Qual que é a regra? Não... Fala de pessoas, ser humano, é uma caixinha de surpresa mesmo. Mas é sobre você sentir o seu coração e, claro, que com conhecimento, estudos... Esse sentir o coração é complexo de explicar isso, né? Porque tem um livro de mais de 2.000 anos de idade que fala que o nosso coração é muito enganoso, né? Porque se a gente for seguir o coração, aí, pô, a gente vai ficar deitado, dormindo, só vai fazer cagada com a vida. Então eu gosto muito de dados, sabe? Eu gosto muito de racionalizar as decisões. Ao mesmo tempo em que... Eu acho que essa é a grande questão de muito do que a gente falou hoje. Entender no que você performa melhor, no seu jeito, no seu estilo de aprendizagem, de trabalho, etc. E junta isso com informações que são os princípios, a base, acho que aí você voa. E a gente seguir o coração seria no estilo de intuição, assim. Por exemplo, eu gosto de intuição. Que a intuição vai ser meio que juntar tudo que você já pesquisou, tudo que você sabe, e o jeito que você funciona também, né? Porque não é só a questão assim, é o que você falou, aquilo dá certo pra alguém, mas será que vai dar certo pra mim? Exato. Como que eu funciono? É um autoconhecimento até. Eu gosto disso. E a gente tem uma dificuldade nisso no Brasil. Eu trabalho muito com educação, né? Porque o modelo educacional do Brasil, a gente é criado desde criança assim. Se você tirar 7 em matemática e 5 em português, dá reforço de português. Se tira 7 em português, tira 4 em física, reforço de física. Tipo, a gente sempre dá reforço em coisas ruins. Então vamos colocar mais tempo naquilo que você é ruim, vamos colocar mais tempo naquilo que você não tem habilidade. Que é o exemplo que a gente tá falando do talento. Às vezes seu talento você é o Aquaman, você conversa com os golfinhos, foca nisso. Você é o Superman, você consegue voar, foca nisso. E quando a gente foca naquilo que a gente é bom, que todos os países desenvolvidos do mundo fazem isso, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, todos os países desenvolvidos fazem isso, aí você voa. E essa dificuldade a gente, primeiro, aceitar os nossos talentos, porque a gente acha que a gente é estranho, porque a gente não é igual aos outros, isso é difícil. E em segundo, a dificuldade de fato investir, porque a gente quer ser igual ao outro e quer investir nas coisas que o outro faz, não na gente. Acho que se a gente consegue fazer essas duas coisas, encontrar os nossos talentos, aceitar eles, investir neles, acho que aí a gente voa, junto com os princípios, né? Fantástico, meu Deus do céu. É uma enciclopédia aqui. Tem muito conteúdo. Falei muito. Não, tá maravilhoso. E pra gente fechar, deixa sua mensagem, mas antes de você deixar a sua mensagem final aqui para os nossos memoráveis, eu quero convidar vocês a se inscrever no canal. E lembrem, toda semana temos vídeos novos aqui. Então já prepara, ativa o sininho para você assistir todos. Deixe os comentários aqui também e agora vamos para a mensagem final do Matheus. Nossa, nem preparei nada, mas primeiro obrigado, Tati. Obrigado, pessoal, aí, por ter assistido. Quem não é inscrito no canal da Tati, se inscreva. Deixa um joinha aí. Quem quiser me acompanhar, Matheus Tomoto nas redes sociais. Inclusive, vamos colocar aqui também embaixo, na descrição, as redes sociais para vocês conhecerem e acompanhar um pouco mais. Quem quiser ir para fora, essa é a nossa especialidade. Hoje a gente já é a maior empresa do mundo de preparação de brasileiros que querem ir para o exterior sem gastar milhares de reais. A maioria dos caminhos podem até ser gratuitos assim para quem se esforça, né? Quem está a fim de estudar. E um recado
é que acho que são várias pequenas lições, né? A gente não consegue prever o nosso futuro. E às vezes a gente tem uma ansiedade, uma necessidade de controle tão grande que a gente quer uma garantia que a gente vai ter sucesso, vai dar certo no empreendedorismo, nas palestras, nos nossos projetos, e a gente nunca vai ter isso daí. Na prática, na nossa vida, a gente sempre vai começar fazendo as coisas bem ruim, dando errado e provavelmente nos desmotivando por causa disso. Mas é normal, porque a gente sempre vai começar algo do level 0. Então, aceite que quando você vai para academia pela primeira vez, você não vai carregar 100 quilos e vai ficar definido depois do primeiro dia. Vai demorar meses, anos para você conseguir alguma coisa. E no empreendedorismo, no trabalho, em qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida, vai ser a mesma coisa. A segunda coisa é que a gente vive num país que, eu brinco com o pessoal, que é um país ceifador de sonhos. Que parece que quanto mais a gente quer investir nos nossos sonhos, aí vem familiar, vem amigo, não vai dar certo, não sei o que lá. Então, aprenda a fazer as coisas sozinho. Não precisa ser igual eu, tipo, muito sozinho, né? Mas mesmo aprenda minimamente a não depender das outras pessoas para sua trajetória. Isso vai tirar um peso da expectativa que inconscientemente você tem lá dentro de que as outras pessoas vão te apoiar, de que as outras pessoas vão te aplaudir, de que as outras pessoas vão te dar algum tipo de reconhecimento e na prática dificilmente darão, tá? Então tem que vir uma energia de dentro, uma motivação de dentro. Falando em motivação, eu não acredito que existe motivação externa. Você pode ir para a palestra que for, não no sentido da palestra em si, mas você pode contratar o coach mais caro do Brasil, você vai se sentir motivado por um dia, por 2 dias, mas isso não é suficiente para você trabalhar o nível que você precisa todos os dias de um ano, por 10 anos seguidos ou pelo tempo que você precisar fazer. Então, busque uma motivação, que pode ser uma cenoura na frente, uma cenoura atrás, do seu jeito, sabe? E se respeite. Eu acho que esse é o principal, assim. Uau. Se respeite, porque se você tentar copiar o que outras pessoas estão fazendo, a grande chance é de dar errado mesmo. Que incrível! E ó, eu super concordo, viu? Apesar de formar palestrantes, eu super concordo com essa parte que você falou, porque eu falo assim que o palestrante, ele dá estímulos, dá incentivos. Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial é para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. Então, por exemplo, eu acho que muito do que a Tati foi pelos líderes que passaram pela minha vida, foram pelos professores e palestrantes que eu tive, que me inspiraram e me mostraram um caminho que até então não conhecia. Mas se não fosse essa força latente aqui dentro mesmo, de querer fazer a diferença, de querer ser uma divisora de águas por onde passar, uma pessoa poderia vir de fora e falar o que fosse que não ia mudar. Então, a questão, essa porta, ela abre do lado de dentro e não do lado de fora. E aí, do lado de fora, a gente tem os estímulos. A partir do momento que você abre a porta e entra, e você escolhe o que você vai permitir que entre ou não. É isso. Então, ó, muito obrigada pela participação, pelo esse bate-papo riquíssimo e desejo muito sucesso a todos os palestrantes e memoráveis que estão aqui nos assistindo. Até a próxima semana. Dá uma olhadinha nessa tela aqui, ó. Vamos indicar outros episódios do podcast Vida Memorável aqui pra você. Então já vem pra assistir o próximo. Eu decidi